Imagine, por um breve momento, que você é uma ilha no meio de um oceano tempestuoso. As ondas quebram com violência, o vento uiva, o mundo ao redor parece desmoronar em caos e barulho. No entanto, o centro dessa ilha permanece imóvel, seco e intocado. Essa ilha não é um lugar físico. Ela é o estado mental que os grandes sábios estoicos cultivaram. E se eu te dissesse que essa tranquilidade inabalável não é uma lenda, nem um dom genético, mas uma habilidade treinável que você pode começar a forjar agora mesmo? Vivemos em uma era de fragilidade emocional. Pequenos problemas nos destroem. Uma crítica nos paralisa. A ansiedade drena a vida antes mesmo que ela aconteça. Mas existe um caminho antigo, testado pelo fogo da história, que transforma essa fragilidade em concreto armado. Nesta próxima hora, não vamos apenas falar sobre teoria. Vamos dissecar um manual de guerra para a sua alma. Você vai aprender a blindar sua mente contra o caos externo e descobrir como transformar o sofrimento em combustível, exatamente como os imperadores e filósofos faziam. Se você aplicar o que será dito aqui, você deixará de ser uma folha ao vento para se tornar a própria tempestade. Mas antes de entregarmos as chaves desse castelo interior, preciso que você firme um compromisso público com a sua própria evolução. Desça agora aos comentários e escreva: Eu sou o mestre da minha mente. Faça isso não pelo algoritmo, mas como um decreto para o seu subconsciente. Inscreva-se no canal e deixe seu like, pois essa jornada separará os curiosos daqueles que realmente buscam a força. Vamos começar erguendo a primeira muralha: a soberania da mente. Feche os olhos para o mundo lá fora e olhe para dentro. A maioria das pessoas acredita que seus problemas são o trânsito, o chefe, a economia ou o parceiro. Elas estão erradas. O verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo externo, é a sua interpretação dele. A mente sem vigilância é uma casa de portas abertas onde qualquer ladrão, seja o medo, a inveja ou a raiva, entra, senta-se no trono e começa a ditar as regras. Os estoicos não buscavam suprimir emoções, mas sim não serem escravizados por elas. Dominar a mente é a arte de perceber o pensamento intrusivo e dizer: você é apenas um pensamento, não a realidade. É criar um filtro entre o que você sente e quem você é. Imagine sua consciência como um segurança de elite na porta de uma boate exclusiva. Se você deixar qualquer pensamento entrar, a festa vira um caos. Ansiedade, dúvida e vitimismo vão destruir o local. Você precisa barrar esses invasores na entrada. Você não é a voz na sua cabeça. Você é aquele que escuta a voz. Essa distinção muda tudo. Quando você entende que pode observar seus pensamentos sem se identificar com eles, você ganha o superpoder da distância. O mundo pode estar pegando fogo, mas você decide se queima junto. Esse domínio exige vigilância constante. Não é algo que se conquista e pronto. É um exercício diário de jardinagem mental. Se você não plantar flores e arrancar ervas daninhas, o mato do pessimismo tomará conta. O que você tem deixado crescer no seu jardim? Isso nos leva diretamente a um ponto crucial de virada: a morte da reação impulsiva. Quantas vezes você perdeu a razão porque reagiu rápido demais? Alguém te cortou no trânsito, um e-mail ríspido chegou, e em segundos seu dia foi arruinado. Reagir é instinto animal. É o piloto automático de quem vive na superfície. Responder, por outro lado, é um ato de inteligência superior. Entre o estímulo, o que te acontece, e a resposta, o que você faz, existe um espaço sagrado. É nesse pequeno intervalo de tempo que reside a sua liberdade. O estoico dilata esse tempo. Quando a ofensa chega, ele não a rebate imediatamente. Ele respira. Ele a examina como quem examina uma pedra no caminho. Isso realmente merece minha paz? Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Se alguém te insulta e você se ofende, você acabou de colaborar com o insulto. Você entregou a chave da sua estabilidade emocional para outra pessoa. Pare de dar esse poder aos outros. Quando sentir o sangue ferver, use o silêncio como arma. O silêncio não é fraqueza, é uma demonstração brutal de autocontrole. Ele diz ao mundo: eu não danço conforme a sua música, eu tenho meu próprio ritmo. Responder com sabedoria é escolher a ação que te trará orgulho amanhã, não a que alivia sua raiva agora.
É entender que a raiva é um ácido que causa mais dano ao vaso que a armazena do que a qualquer coisa onde ela é derramada. Ao dominar o impulso da reação, você começa a enxergar a realidade como ela é e não como seus medos a projetam. E aqui, entramos no terceiro pilar fundamental dessa construção, a aceitação radical do incontrolável. Grande parte do sofrimento humano vem de uma única fonte: tentar dobrar o mundo aos nossos desejos. Queremos que o passado seja diferente, que as pessoas mudem, que o futuro seja garantido. Lutamos contra a realidade, e a realidade sempre vence. A dicotomia do controle é a ferramenta mais afiada do estoicismo. Existem coisas que dependem de nós, nossas opiniões, nossas aspirações, nossas aversões e nossas ações. E existem coisas que não dependem: o corpo, a riqueza, a reputação e os outros. Se você amarrar sua felicidade a algo que não depende de você, como a aprovação de alguém ou o resultado de um projeto, você será eternamente um refém. Você será um boneco nas mãos do destino, puxado por cordas invisíveis de ansiedade e medo. Aceitar o que não se controla não é passividade, é estratégia. Um arqueiro controla a atenção do arco, a mira, o foco e o momento do disparo. Mas assim que a flecha sai da corda, ele não controla se o vento vai soprar ou se o alvo vai se mover. O estoico foca obsessivamente no processo, naquilo que está em suas mãos, e acolhe o resultado, seja ele qual for, com equanimidade. Isso elimina o peso esmagador da expectativa. Você faz o seu melhor e solta o resto. Isso é liberdade. Imagine quanta energia você desperdiça tentando prever o futuro ou manipular a opinião alheia. Agora imagine canalizar toda essa energia apenas para a sua conduta, para a sua virtude, para o seu trabalho. Você se tornaria imparável. Mas a vida não vai apenas te apresentar situações fora de controle. Ela vai te bater. Ela vai te jogar no chão. E é aqui que o quarto princípio separa os meninos dos homens. Usar a adversidade como academia da alma. Nossa cultura moderna tem fobia da dor. Buscamos conforto a qualquer custo. Mas o conforto é muitas vezes o túmulo do potencial humano. O estoico não deseja a dificuldade, mas quando ela aparece, ele sorri e diz: "Eu estava esperando por você para treinar." Cada obstáculo é uma matéria-prima. O fogo usa tudo o que é jogado nele para queimar mais alto. Uma ofensa treina sua paciência. Uma doença treina sua fortitude. Uma perda financeira treina seu desapego. Nada é desperdiçado para quem sabe alquimia mental. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário nos campos de batalha: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Não contorne a montanha. Escale-a. É a escalada que fortalece as pernas." Olhe para as cicatrizes da sua vida. Elas não são marcas de feiura, são medalhas de sobrevivência. Quem nunca quebrou, nunca soube do que é feito. A fragilidade vem de uma vida não testada. Agradeça aos tempos difíceis, pois eles forjaram quem você é. Portanto, da próxima vez que o desastre bater à porta, não pergunte: "Por que eu?" Pergunte: "O que isso veio me ensinar?" Mude a narrativa de vítima para aprendiz. Essa simples troca mental transforma sofrimento em sabedoria instantaneamente. Agora, para navegar essa tempestade com agilidade, você precisa ser leve. E isso nos leva ao quinto ponto: a arte do desapego e do essencialismo. Você já sentiu que está carregando peso demais? Não falo de quilos, mas de tralha existencial. Vivemos cercados pelo excesso. Excesso de informação, de objetos, de desejos fabricados, de opiniões inúteis. Somos como viajantes tentando subir uma montanha carregando móveis nas costas. A liberdade começa onde o excesso termina. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, pregava e praticava a pobreza voluntária. Ele sabia que a riqueza não é ter muito, é desejar pouco. Quem precisa de pouco é rei. Quem precisa de muito é escravo da manutenção dessas coisas. Analise sua vida hoje. Quantas coisas você comprou para impressionar pessoas que você nem gosta? Quantas horas você perdeu consumindo conteúdo que não te edifica? Esse entulho está sufocando a sua clareza mental e drenando sua energia vital. O minimalismo estoico não é sobre viver em uma caverna vazia, é sobre intencionalidade. É perguntar para cada objeto, hábito ou relação: "Isso serve ao meu propósito ou apenas me distrai?"
Se não é útil, nem belo, nem verdadeiro, deve ir embora. Simplificar é um ato de coragem. É dizer não ao consumismo desenfreado e sim à sua paz interior. Quando você destralha o ambiente e a agenda, sobra espaço para o que realmente importa, a conexão consigo mesmo e o crescimento pessoal. E ao limpar esse espaço, você abre caminho para uma prática poderosa que muitas vezes é mal compreendida: a gratidão ativa. Não a gratidão good vibes de internet, mas a gratidão como uma ferramenta de recalibragem da realidade. O cérebro humano tem um viés negativo natural. Ele é um radar de problemas, treinado para detectar perigos e falhas. Se você não assumir o controle, passará a vida vendo apenas o que falta, ignorando completamente a abundância que já existe. Treinar a gratidão é forçar o cérebro a ver o copo meio cheio. É acordar e, antes de pegar o celular, reconhecer o milagre de ter pulmões que respiram sem esforço. É ver na comida simples um banquete e no teto sobre sua cabeça um palácio. Isso não é negar os problemas, é contextualizá-los. Você pode ter dívidas, mas tem saúde. Você pode estar sozinho, mas tem liberdade. A gratidão muda a frequência da sua mente. Ela te tira da escassez e te coloca na suficiência. Os estoicos praticavam o praemeditatio malorum, a visualização negativa. Imagine perder tudo o que você tem hoje: sua casa, sua família, sua visão. Agora, abra os olhos. Tudo isso ainda está aqui. Sinta o alívio e a valorização imediata dessas bênçãos. Essa prática blinda sua alma contra a inveja. Quem é grato pelo que tem, não perde tempo cobiçando a vida do vizinho. A gratidão é o antídoto contra a ganância e a insatisfação crônica que adoece a sociedade moderna. Mas a gratidão e o pensamento precisam se manifestar em ação. E não qualquer ação, mas a ação virtuosa. Aqui entramos no 7º princípio, talvez o mais desafiador de todos: a integridade no escuro. Quem é você quando ninguém está olhando? Vivemos na era da aparência, dos filtros, das virtudes sinalizadas em redes sociais. Mas o estoicismo não se importa com a sua reputação, ele se importa com o seu caráter. A reputação é o que os outros pensam de você. O caráter é quem você realmente é. Fazer a coisa certa porque é a coisa certa, e não porque vai te trazer aplausos ou evitar punições. Isso é virtude. É devolver o troco errado. É cumprir a palavra dada mesmo com prejuízo. É defender a verdade mesmo que sua voz trema. A virtude é a única recompensa necessária. Quando você age com justiça, coragem, temperança e sabedoria, você dorme com a consciência tranquila. E não existe travesseiro mais macio no mundo do que uma consciência limpa. Se você precisa de plateia para ser bom, você não é bom, você é vaidoso. O verdadeiro teste de moralidade é o poder sem supervisão. Se você pudesse fazer o mal e nunca ser descoberto, você faria? A resposta define a qualidade da sua alma. Construa um código de honra interno inegociável, não porque um livro sagrado mandou ou porque a lei exige, mas porque você decidiu que esse é o padrão de excelência da sua existência. Seja um farol de retidão em um mundo de atalhos morais. E muitas vezes, a melhor forma de expressar essa virtude e esse controle é através de algo que perdemos: o poder do silêncio. No ponto número 8, aprendemos que quem fala muito entrega seu poder. Quem observa em silêncio acumula sabedoria. O mundo está cheio de ruído, opiniões não solicitadas, discussões vazias, fofocas. Participar disso é diluir sua essência. O silêncio é uma barreira de proteção. Ele permite que você escute não só os outros, mas a si mesmo. Pitágoras impunha aos seus discípulos um voto de silêncio de 5 anos. Ele sabia que antes de aprender a falar a verdade, é preciso aprender a ouvir a verdade. O silêncio estratégico te dá tempo para processar, para não reagir como um tolo. Observe as pessoas poderosas em uma sala de reunião. Elas raramente são as que mais falam. Elas são as que ouvem, analisam, e quando abrem a boca, cada palavra tem o peso de uma âncora. Torne suas palavras caras, não as distribua de graça. Além disso, o silêncio é a melhor resposta para a ignorância.
Não tente vencer uma discussão com quem não quer aprender. O silêncio, acompanhado de um olhar sereno, desarma mais do que 1000 argumentos lógicos. É a resposta dos reis. Estamos avançando na construção desse novo eu. Já falamos da mente, da reação, do controle, da adversidade, do desapego, da gratidão, da virtude e do silêncio. Mas nada disso se sustenta sem o nono elemento, a morte da motivação e o nascimento da perseverança. Motivação é uma emoção, e como toda emoção, ela é passageira, volátil e não confiável. Depender da motivação para agir é como depender do clima para ir trabalhar. Você só vai produzir em dias de sol? A vida tem muitas tempestades. A perseverança, a disciplina estoica, não pergunta se você está com vontade. Ela pergunta o que deve ser feito. E então, ela faz. É a capacidade de cumprir promessas que você fez a si mesmo, mesmo quando o entusiasmo inicial já evaporou. Os amadores esperam inspiração. Os profissionais apenas se levantam e trabalham. A rotina vence a motivação 10 vezes em 10 disputas. Crie sistemas, rituais e hábitos que te arrastem para o sucesso, mesmo nos dias em que você preferiria ficar na cama. Entenda que o desânimo virá. O tédio virá. O platô, onde nada parece evoluir, virá. A perseverança é saber que isso faz parte do caminho. É continuar caminhando no escuro, confiando que cada passo, por menor que seja, te aproxima do topo. Você não constrói um corpo, uma empresa ou uma filosofia de vida em dias de euforia. Você constrói naqueles dias cinzentos, suados e difíceis. É ali que o caráter é cimentado. A persistência é a teimosia com propósito. E para persistir, você precisa saber onde gastar sua energia. Isso nos traz ao 10º princípio, a sabedoria das batalhas escolhidas. Você tem uma quantidade limitada de energia mental por dia. Se gastar tudo com bobagens, não sobrará nada para o essencial. Muitas pessoas vivem em estado de guerra constante. Brigam no trânsito, brigam nos comentários da internet, brigam por política, brigam por orgulho. Elas chegam ao final do dia exaustas, sem ter construído absolutamente nada de valor. Um general sábio nunca entra em uma batalha que não pode vencer ou cuja vitória não traga benefício estratégico. Pergunte-se antes de entrar em um conflito: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, recue. Deixar o outro ganhar uma discussão irrelevante não é derrota, é economia de recursos. Você preserva sua paz para usá-la em desafios que realmente merecem sua atenção. Sua paz é cara demais para ser trocada por ter razão em uma conversa banal. Aprenda a ignorar. Ignorar ofensas, ignorar provocações, ignorar a estupidez. O desprezo silencioso é a forma mais elegante de vingança, se é que podemos chamar assim. Focando no que importa, você avança enquanto os outros latem. Até aqui, construímos uma base sólida, mas precisamos falar sobre o tempo, sobre a finitude. O 11º princípio é o mais sóbrio de todos, a impermanência de tudo, o memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Isso não é mórbido, é vitalizante. Saber que nada dura para sempre, nem a sua dor, nem a sua alegria, nem as pessoas que você ama, traz uma urgência tremenda para o agora. Por que adiar a vida se o amanhã não é garantido? A dor que você sente hoje vai passar. Isso te dá esperança. O momento feliz que você vive hoje vai passar. Isso te dá intensidade. Você para de viver no piloto automático e começa a saborear cada gole, cada abraço, cada pôr do sol. O rio do tempo arrasta tudo. Impérios caíram, estrelas explodiram, e seus problemas atuais, na escala cósmica, são poeira. Essa perspectiva te liberta da ansiedade. Você é um breve clarão de consciência no universo. Faça brilhar. Quando você abraça a impermanência, o apego tóxico desaparece. Você ama sem sufocar, possui sem ser possuído. Você flui com a vida em vez de tentar represá-la. E nessa fluidez, encontra uma paz que resiste a qualquer despedida. Mas cuidado! Nessa jornada de autoaperfeiçoamento, existe uma armadilha perigosa que abordaremos no próximo ponto: a autocondenação. É fácil virar um tirano de si mesmo, chicoteando-se a cada erro. Isso não é estoicismo, é masoquismo. O 12º ensinamento é: observe-se sem julgar.
Seja um cientista da sua própria vida, não um juiz. Quando falhar, e você vai falhar, não diga eu sou um fracasso. Diga, eu cometi um erro. Por que isso aconteceu? Como corrijo? A culpa é um sentimento inútil se não levar à mudança. Ficar remoendo o passado só drena a energia necessária para construir o futuro. Trate-se com a mesma compaixão firme que você trataria um amigo querido que está tentando melhorar. A autoobservação deve ser neutra. Senti raiva agora. Comi demais hoje. Fui preguiçoso. Identifique o fato, entenda o gatilho, ajuste a rota. Sem drama, sem autoflagelação. O progresso exige clareza e a culpa turva a visão. Seja seu próprio treinador, aquele que exige muito, mas que também sabe a hora de dar um tapinha nas costas e dizer, vamos tentar de novo amanhã. A evolução é uma espiral, não uma linha reta. Aprenda a amar o processo de se tornar melhor. Estamos chegando a 1/3 da nossa jornada. Até agora, você recebeu ferramentas para blindar a mente e redirecionar suas ações. Mas onde aplicamos tudo isso? Será que precisamos de grandes crises? Não. A resposta está no cotidiano. Na próxima parte deste vídeo, vamos descer dos conceitos para a prática bruta. Vamos falar sobre a rotina, sobre como ser seu próprio guia e sobre a força invisível da constância. Mas antes, respire fundo e assimile o que foi dito. Sua mente é sua fortaleza, sua reação é sua escolha. O controle é uma ilusão, exceto sobre si mesmo. A dor é treino, o excesso é peso, a gratidão é visão, a virtude é o caminho, o silêncio é poder, a perseverança é a chave. Se você chegou até aqui, já demonstrou uma capacidade de foco superior à média. A maioria já teria fechado o vídeo para ver dancinhas curtas. Você continua aqui porque sua alma tem fome de algo real. Alimente-a, prepare-se, pois o que vem a seguir vai conectar esses pontos de uma maneira que transformará a sua segunda-feira, a sua relação com as pessoas e a sua visão de futuro. A filosofia está prestes a se tornar prática. Vamos continuar. Muitos buscam o estoicismo, esperando uma pílula mágica para crises colossais, como a morte ou a falência. Mas a verdade é que o caráter não é testado apenas nas tempestades. Ele é forjado na calmaria enganosa da rotina. É fácil ser filosófico lendo um livro na poltrona. Difícil é manter a compostura quando o café esfria, o pneu fura ou o Wi-Fi cai. A verdadeira força espiritual se esconde nos detalhes minúsculos do seu dia a dia. Isso nos leva ao 13º princípio, a sacralidade do cotidiano. Transforme suas tarefas banais em rituais de excelência. Arrumar a cama não é uma tarefa doméstica, é a primeira vitória do dia contra o caos. Se você faz as pequenas coisas com desleixo, fará as grandes coisas com negligência. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo. O estoico lava a louça com a mesma atenção plena com que governaria um império. Não espere o momento certo para ser virtuoso. O momento é agora. Na fila do banco, no trânsito engarrafado, na conversa chata. Esses são seus campos de treinamento. Se você não consegue dominar sua impaciência na fila, como espera dominar o medo na morte? A rotina, quando encarada sem propósito, é uma prisão de tédio. Mas quando encarada como prática deliberada, torna-se uma escada para a maestria. Cada repetição é uma chance de refinar sua paciência, foco e disciplina. Mas há um ladrão silencioso que rouba o valor desses momentos, a presunção de eternidade. Vivemos como se o tempo fosse infinito, e é aqui que entra o 14º ensinamento. Não espere a perda para valorizar a presença. Você já olhou para alguém que ama e pensou: esta pode ser a última vez? Parece mórbido, mas é o segredo para relacionamentos profundos. A maioria das pessoas só valoriza a saúde na doença e a companhia na solidão. O estoicismo te convida a inverter essa lógica. Antecipe a saudade. Olhe para o seu parceiro, seus pais ou seus filhos hoje à noite e imagine, por um segundo, que eles partiram. Sinta o peso dessa ausência. Agora volte para a realidade. Eles ainda estão ali. Aquele abraço comum se torna elétrico. Aquela conversa trivial ganha peso de ouro. Você para de mexer no celular e começa a olhar nos olhos. Você sai do automático e entra no sagrado.
A gratidão retrospectiva, agradecer depois que perdeu, é sofrimento. A gratidão antecipada, agradecer enquanto tem, é sabedoria. Não deixe que o arrependimento seja seu professor. Deixe que a consciência seja seu guia. E falando em guia, chegamos a um ponto crítico de autonomia. O 15º princípio é tornar-se seu próprio mestre. O mundo está cheio de gurus, influenciadores e opiniões gritando o que você deve fazer. Se você terceiriza suas decisões, você terceiriza sua vida. O estoico ouve conselhos, estuda os sábios, mas no final do dia, a bússola está no seu próprio peito. Você precisa aprender a confiar no seu julgamento. Muitas vezes, buscamos validação externa porque temos medo de assumir a responsabilidade pelo erro. Foi ele que me disse para fazer isso. O estoico diz: eu escolhi isso. Se der errado, a lição é minha. Se der certo, o mérito é meu. Desenvolver essa bússola interna exige silêncio e honestidade brutal. Pergunte-se: isso que estou prestes a fazer fere meus princípios? Se a resposta for sim, não importa se o mundo inteiro aplaude. Não faça. A integridade é fazer o que a sua consciência manda, mesmo quando ninguém está vendo. E isso nos conecta ao 16º pilar, a constância na escuridão. Quem é você quando as luzes se apagam? A sociedade moderna é performática. Fazemos caridade para postar fotos. Trabalhamos duro para ganhar promoções. Mas o verdadeiro caráter é o que você faz no anonimato, na solidão do seu quarto, nos pensamentos que ninguém ouve. Ser constante não é ser rígido, é ser fiel. Fiel aos valores que você escolheu, não importa o clima lá fora. É continuar estudando quando ninguém vê seu progresso. É continuar sendo gentil, mesmo quando o mundo é rude com você. A árvore mais forte não é a que tem as folhas mais bonitas, mas a que tem as raízes mais profundas. E as raízes crescem no escuro, embaixo da terra, onde ninguém vê. Cuide das suas raízes, seus valores invisíveis, e os frutos virão. Se você está gostando dessa imersão profunda, faça uma pausa agora. Respire. Se este conteúdo está ressoando com você, deixe um like e inscreva-se. Comente: eu construo minhas raízes para firmar esse compromisso com a sua constância. Vamos seguir. Vamos expandir nossa visão. O estoicismo não é apenas sobre você, é sobre como você interage com a humanidade. Marco Aurélio começava o dia dizendo a si mesmo que encontraria pessoas egoístas, ingratas e desleais. Isso não era pessimismo, era preparação. Ele entendia que as pessoas agem mal por ignorância do que é o verdadeiro bem. Ao entender isso, você para de levar a grosseria alheia para o lado pessoal. Você sente compaixão, não raiva. Imagine que alguém te insulta. Se você reage com ódio, você desce ao nível dela. Você se torna cúmplice daquela energia baixa. O estoico permanece no seu patamar de dignidade. Ele não permite que a feiura do outro manche sua beleza interior. Isso é o verdadeiro poder. Alguém grita com você e você responde com calma ou com silêncio. Você quebra o ciclo de violência. Você se torna um espelho onde o outro vê apenas o reflexo da própria insanidade. E isso é transformador. Mas como manter essa calma? Através da visão de cima. Imagine-se agora saindo do seu corpo, subindo acima da sua casa, da sua cidade, do planeta. Veja a humanidade lá embaixo, como formigas correndo em círculos. Dessa altura, o engarrafamento importa? A opinião do seu vizinho importa? Aquele e-mail rude importa? A perspectiva cósmica dissolve o ego. Somos poeira de estrelas vivendo um breve instante. Por que gastar esse tempo com mesquinharias? Essa visão não te torna indiferente, te torna focado. Você percebe o que é realmente grande: o amor, a virtude, a conexão com o todo. O resto é ruído. O resto é cenário. E você não deve se apegar ao cenário. Agora, vamos falar sobre o medo. O medo é, na maioria das vezes, uma alucinação sobre o futuro. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Criamos monstros mentais que nunca vão existir. Pense na última vez que você ficou apavorado com algo que poderia acontecer. Aconteceu? E se aconteceu, foi tão terrível quanto sua mente projetou?
Provavelmente não. Você sobreviveu. Você lidou com isso. Você é mais forte do que pensa. O medo paralisa porque ele foca no resultado negativo. A coragem estoica foca na ação presente. Eu não sei se vou vencer, mas sei que vou lutar com honra. Isso elimina o medo do fracasso, porque o sucesso passa a ser a própria tentativa. E se o pior acontecer? E se a tragédia bater? Aqui entra o amor fati, o amor ao destino. Não é apenas suportar o que acontece, é amar o que acontece. É dizer sim à vida, exatamente como ela é, com todas as suas arestas cortantes. Imagine que a vida é uma fogueira. Tudo o que você joga nela, madeira seca, madeira molhada, lixo, ouro, tudo vira fogo. O amor fati é essa fogueira. Use a demissão para empreender. Use o término para se redescobrir. Queime tudo. Desejar que a realidade fosse diferente é loucura. É brigar com Deus ou com o universo. A realidade é soberana. Ao abraçar o que acontece, você para de nadar contra a correnteza e começa a usar a força do rio para te levar adiante. Isso exige uma humildade profunda. Admitir que talvez, apenas talvez, o universo saiba o que está fazendo. Que aquele não que você recebeu foi, na verdade, um livramento. Que aquele atraso te salvou de um acidente. Confie no fluxo. Vamos aprofundar na questão da inveja e da comparação. Nas redes sociais, vemos apenas o palco iluminado dos outros, nunca os bastidores bagunçados. Comparar o seu interior real com o exterior polido dos outros é uma receita para a depressão. O estoico compete apenas consigo mesmo. Sou melhor hoje do que fui ontem? Essa é a única métrica válida. Se o outro tem mais dinheiro, beleza ou fama, isso é indiferente. O que ele faz com isso? Ele é virtuoso? Ele é feliz? Muitas vezes, invejamos a coroa, mas não sabemos o peso que ela tem. Não cobice a vida de ninguém, pois você não sabe os demônios que eles enfrentam. Fique na sua raia, cultive o seu jardim. A grama do vizinho é verde porque é falsa, a sua precisa ser real. Essa jornada de autodescoberta também exige que você aprenda a dizer não. O sim automático é um vício de quem quer agradar. O não consciente é a armadura de quem tem propósito. Dizer não aos outros é dizer sim para si mesmo. Sêneca nos lembra que as pessoas são frugais com seu dinheiro, mas desperdiçam seu tempo como se fosse lixo. O tempo é o recurso mais precioso e irrecuperável que você tem. Não deixe ninguém roubá-lo com trivialidades. Proteja seu tempo como um dragão protege seu ouro. Cada minuto gasto em uma discussão inútil ou em entretenimento vazio é um pedaço da sua vida que morreu e não volta mais. Viva com urgência. Viva com intenção. Mas viver com urgência não é viver com pressa. A pressa é ansiedade. A urgência é foco. Faça uma coisa de cada vez. O multitarefa é um mito moderno que destrói a profundidade. Esteja onde você está. Se está comendo, apenas coma. Se está lendo, apenas leia. A plenitude, o estado de eudaimonia que os gregos buscavam, só é encontrada no presente. O passado é memória. O futuro é imaginação. A vida acontece agora, neste exato segundo em que você ouve minha voz. Não perca este momento. Vamos falar sobre a amizade. O estoico não se isola, mas seleciona. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é apenas um ditado, é uma lei de contágio social. Você é a média das pessoas com quem convive. Seus amigos alimentam sua virtude ou seus vícios. Eles te desafiam a crescer ou validam suas desculpas. Cerque-se de pessoas que te elevam, que te cobram, que vivem com integridade. A solidão é preferível à companhia tóxica. E seja você esse amigo para os outros. Seja aquele que escuta, que fala a verdade com amor, que está presente na dificuldade. A amizade verdadeira é um exercício de virtude compartilhada. Duas almas buscando a sabedoria juntas. Agora, um ponto delicado: a busca pelo prazer. O estoicismo não é contra o prazer, mas contra a dependência dele. O prazer deve ser um visitante, não o dono da casa. Se você precisa de conforto, álcool ou elogios para ficar bem, você é um escravo. Pratique o desconforto voluntário. Tome um banho gelado. Jejue. Durma no chão uma vez por mês.
Isso mostra ao seu corpo quem manda. Mostra à sua mente que você consegue sobreviver e até prosperar sem as regalias modernas. Essa robustez te torna antifrágil. Quando a vida tirar seu conforto, e ela vai tirar, você não entrará em pânico, porque já treinou para isso. Você saberá que a felicidade vem de dentro, não da maciez do colchão. Reflita sobre suas ambições. Por que você quer o que quer? É por status? Para preencher um vazio? Para provar algo para alguém que já morreu? Limpe suas intenções. Busque o sucesso, sim, mas que ele seja consequência do seu trabalho bem feito, não o objetivo final. O verdadeiro sucesso é deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você não traiu a si mesmo, que você não vendeu sua alma por moedas de aprovação, que você foi útil, gentil e corajoso. Isso é riqueza inalienável. Estamos nos aproximando da reta final da nossa conversa, mas ainda temos um terço do caminho. Nos próximos minutos, na parte final, vamos consolidar tudo isso em um sistema de vida. Vamos falar sobre legado, sobre a morte do ego e sobre a liberdade suprema. Você já aprendeu a blindar a mente e a agir no cotidiano. Mas como manter isso por uma vida inteira? Como não desistir no meio do caminho? A resposta está na construção de uma identidade inquebrável que veremos a seguir. Lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas peso morto mental. O que você ouviu até agora não deve ficar apenas no seu ouvido. Deve descer para as suas mãos e pés. Deve virar movimento. Olhe para as suas mãos agora. Elas são as ferramentas da sua filosofia. O que elas vão construir hoje? O que elas vão deixar de destruir? A filosofia estoica é manual, é tátil, é vivida no suor e na ação. Não seja um colecionador de frases bonitas, seja a encarnação dessas frases. Quando alguém olhar para você, não deve ver um pregador, mas um exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Prepare-se para o fechamento. Vamos amarrar as pontas soltas e te entregar o mapa final. Você não é mais o mesmo que começou esse vídeo há 34 minutos. Algo já mudou. Sinta essa mudança e vamos para a conclusão épica. Se você chegou até aqui, coloque nos comentários: eu pratico o que aprendo. Mostre que você não é apenas um espectador passivo, mas um agente ativo da sua própria transformação. A jornada continua. Muitos desistem aqui. A empolgação inicial passa e o vídeo longo parece cansativo. Mas você é diferente. Você entende que a profundidade exige tempo. Respire, ajeite a postura e prepare-se para a última etapa desta ascensão. No próximo bloco, falaremos sobre a imortalidade da alma através das ações e como você pode, hoje mesmo, começar a escrever o capítulo mais importante da sua biografia. Não saia. O melhor está guardado para o final. Vamos transformar teoria em legado. Vamos transformar intenção em destino. A mente inabalável não é um ponto de chegada, é uma maneira de caminhar. E nós vamos continuar caminhando juntos. Você está pronto para matar o velho eu? Aquele eu reativo, medroso e preguiçoso? Ele não tem lugar onde estamos indo. Deixe-o para trás. A nova versão de você, forjada no estoicismo, assume o comando agora. Observe o silêncio entre as minhas palavras. É nesse silêncio que você processa. É nesse silêncio que a verdade se assenta. Não tenha pressa. A sabedoria não corre. Ela flutua. Permita-se absorver. Imagine sua vida como um livro. As páginas passadas já estão escritas, manchadas, amassadas. Não tente apagá-las, mas a página de hoje está em branco. A caneta está na sua mão. O que você vai escrever? Drama ou epopeia? Vítima ou herói? A escolha é exclusivamente sua. Ninguém pode escrever por você. Assuma a autoria da sua existência. Isso é o estoicismo em sua essência. Responsabilidade radical. Não culpe seus pais, seu governo, sua genética. Tudo isso são cartas que você recebeu. O jogo depende de como você as joga. Um bom jogador vence mesmo com cartas ruins. Um mau jogador perde mesmo com ases na mão. Aprenda a jogar. Aprenda as regras da mente, as regras da emoção, as regras do destino. É isso que estamos fazendo aqui. Te dando o manual do jogo da vida que a escola esqueceu de te entregar. E lembre-se, o jogo é finito. O cronômetro está rodando. Tic-tac.
Cada segundo que passa é um a menos. Use essa pressão a seu favor. Não desperdice jogadas. Faça cada movimento contar. Sinta a gravidade desse momento. Você está vivo, consciente, capaz. Isso é um milagre estatístico. Honre esse milagre com uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de virtude, coragem e propósito. No próximo segmento, vamos falar sobre como enfrentar o fim, sobre como deixar um rastro de luz, sobre como ser inesquecível, não pela fama, mas pela bondade. A conclusão da nossa jornada se aproxima. Mantenha o foco. Evite distrações agora. Você investiu quase 40 minutos nisso. Invista o restante para fechar o ciclo. A mente dispersa não retém nada. A mente focada retém tudo. Seja focado. Vamos falar sobre consistência, sobre legado e sobre a paz final. A paz de quem sabe que fez o seu melhor. A paz do guerreiro que descansa a espada. Essa paz está disponível para você. Prepare seu espírito. O que vem a seguir é o cimento que vai unir todos os tijolos que colocamos até agora. Sem isso, a estrutura pode ruir. Com isso, ela será eterna. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando. Sinta a vida acontecendo. Você está aqui. E isso é tudo o que importa. Vamos continuar. A transição para a parte final começa agora. Deixe para trás a teoria e abrace a identidade. Você não está tentando ser estoico. Você está se tornando um. A mudança de verbo muda a realidade. Não tente, seja, não planeje, faça, não espere, comece. A filosofia é a ação, e a ação é agora. Vamos entrar na reta final. Mantenha-se firme, o topo da montanha está à vista. A vista lá de cima vale cada gota de suor. Vamos subir. Pausa reflexiva e transição sonora mental. O som do caos diminui, a voz da razão aumenta. Você está no controle. Recapitulando rapidamente: mente blindada, ação virtuosa, aceitação do destino, gratidão presente. Essas são suas 4 rodas. Agora vamos ligar o motor e acelerar em direção ao horizonte. O horizonte é o seu legado. O que fica quando você vai embora? É sobre isso que falaremos agora. Não sobre a morte, mas sobre o que sobrevive a ela. Prepare-se. A próxima parte será o selo final desta carta que você está escrevendo para si mesmo. Vamos lá. O legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Casas, dinheiro e relógios serão vendidos ou disputados por herdeiros. Mas a coragem que você demonstrou, a honestidade que praticou e a calma que manteve no caos, isso é imortal. Imagine sua vida como um bloco de mármore bruto. A cada decisão, a cada não, dito a um vício, a cada sim, dito ao dever, você dá uma martelada. Você está esculpindo a si mesmo. No final, o que restará? Uma obra de arte ou um pedaço de pedra quebrado? A morte, que tanto tememos, é apenas o prazo final para entregar essa escultura. O estoico não teme o prazo. Ele teme entregar uma obra incompleta ou mal feita. Ele trabalha com urgência não por medo do fim, mas por respeito à obra. Isso nos leva a encarar a verdade brutal. Você será esquecido. Daqui a 3 gerações, ninguém saberá seu nome. E isso é libertador. Se a fama é passageira, então a única coisa que importa é a qualidade da sua vida enquanto você a vive. Pare de viver para a plateia imaginária do futuro. Viva para a sua própria consciência no presente. A cidadela interior, que Marco Aurélio descrevia, é esse lugar dentro de você que ninguém pode invadir, queimar ou destruir. É o seu refúgio sagrado. Construir essa cidadela leva tempo. É tijolo por tijolo de autodisciplina. Quando o mundo lá fora desmorona, pandemias, crises, traições, você recua para essa fortaleza. Lá dentro, você é rei. Lá dentro, a paz é inegociável. Mas atenção, retirar-se para a cidadela não é fugir da vida. É recarregar as armas para voltar à batalha. O estoico não é um monge isolado no topo da montanha. Ele é um guerreiro no meio da praça, sereno por dentro e ativo por fora. Você precisa aprender a gostar da sua própria companhia. Se você se sente solitário quando está sozinho, é porque está em má companhia. Melhore a si mesmo até que estar sozinho seja um privilégio, um momento de reunião com seu melhor amigo, você.
Essa autossuficiência blinda você contra a carência. Você para de mendigar atenção, afeto ou aprovação. Você transborda. E só quem transborda pode amar de verdade, porque ama por escolha, não por necessidade de preencher um buraco. Vamos falar sobre o fracasso. O fracasso é o fantasma que assombra seus sonhos. Mas no estoicismo, o fracasso externo é impossível se o propósito interno for mantido. Se seu objetivo era tentar o seu melhor, e você tentou, você venceu, mesmo que o troféu não venha. Redefina o sucesso. Sucesso não é o pódio. Sucesso é a performance. Se você jogou com integridade, garra e inteligência, o placar é apenas um detalhe. Aprenda a se orgulhar do esforço, porque o esforço é a única coisa que depende 100% de você. Thomas Edison não falhou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Essa não é apenas uma frase motivacional, é uma reestruturação cognitiva. O erro é dado, o erro é informação, o erro é o mapa do tesouro disfarçado de beco sem saída. Seja antifrágil. O vento apaga a vela, mas aviva o incêndio. Seja o incêndio. Quando a vida te der um golpe, use a energia desse golpe para crescer. Fui demitido? Ótimo, hora de mudar de carreira. Fui deixado? Ótimo, hora de me reencontrar. Isso exige uma fé racional na sua capacidade de adaptação. O ser humano é a criatura mais adaptável da Terra. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias até hoje. Sua taxa de sucesso em sobrevivência é impecável. Confie no seu histórico, mas não confie na sorte. Sêneca dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Esteja sempre preparado. Leia, treine, economize, fortaleça-se. Quando a oportunidade passar, você estará pronto para agarrá-la pelo pescoço. Agora, um aviso sobre a consistência. A consistência é chata. Ela não é sexy. Ela é repetitiva. Comer saudável todo dia é chato. Treinar todo dia é chato. Estudar todo dia é chato. Mas é no tédio que os campeões são feitos. Apaixone-se pelo tédio. O resultado extraordinário é apenas o acúmulo de ações ordinárias feitas por um tempo extraordinariamente longo. Não busque o pulo do gato. Busque a marcha constante, o passo firme que nunca para. A gota d'água fura a pedra não pela força, mas pela constância. Seja a gota d'água. Deixe os outros correrem como lebres e dormirem no meio do caminho. Você é a tartaruga blindada, devagar, sempre e imparável. E nesse caminho, você encontrará injustiça. O mundo não é justo. Pessoas más prosperam. Pessoas boas sofrem. Aceite isso. O estoico não espera que o mundo seja justo. Ele se compromete a ser justo em um mundo injusto. Sua bondade não deve depender da bondade dos outros. Se você só é bom com quem é bom com você, isso não é virtude, é comércio. Seja bom até com quem não merece, não por eles, mas por você, para não se deixar contaminar pelo mal deles. Isso é o ápice da liberdade. Alguém te odeia e você continua amando. Alguém te rouba e você continua generoso. Eles não conseguem mudar quem você é. Você se torna inatingível. Você se torna uma força da natureza. Reflita sobre o conceito de simpatia, a conexão cósmica. Somos todos parte de um mesmo organismo. A mão não luta contra o pé. Prejudicar o outro é, em última análise, prejudicar a si mesmo, pois envenena sua própria alma. Contribua. Sua vida deve servir a algo maior que seu próprio umbigo. Qual problema você resolve? Que dor você alivia? O egoísmo é uma prisão pequena e solitária. O serviço é um campo vasto e cheio de significado. Ao servir, você encontra propósito. E quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando você sabe que sua vida melhora a vida de alguém, seja sua família, sua comunidade ou o mundo, você ganha uma força extra para suportar o insuportável. Estamos nos aproximando dos últimos 15 minutos desta jornada. Quero que você comece a visualizar o amanhã. Não o amanhã distante, mas o dia que virá após você acordar. Como será sua manhã com essa nova mentalidade? Você vai acordar e reclamar do despertador? Ou vai agradecer por estar vivo? Você vai engolir o café com pressa ou vai saborear o momento? A filosofia começa quando você abre os olhos. O primeiro pensamento define o tom do dia.
Marco Aurélio dizia: ao amanhecer, quando tiveres dificuldade em sair da cama, dize a ti mesmo: acordo para cumprir minha tarefa de ser humano. Você tem um trabalho a fazer. O universo espera que você ocupe seu lugar. Levante-se. Elimine a reclamação do seu vocabulário. Reclamar é declarar que você é vítima da situação. Se algo está ruim, mude. Se não pode mudar, aceite. Reclamar é a estratégia dos fracos. O estoico resolve ou suporta, mas nunca resmunga. Imagine quanto tempo você ganharia se parasse de reclamar do clima, da política, do trânsito. Esse tempo é ouro. Use-o para ler, para amar, para criar. A reclamação é um dreno de energia vital. Feche esse ralo agora. E sobre o passado? O passado está morto. Ele é um balde de cinzas. Não sopre as cinzas esperando encontrar fogo. O que você fez, fez. O que fizeram com você, fizeram. Perdoe-se. Perdoe os outros. Não por santidade, mas por inteligência. Carregar rancor é beber veneno esperando que o outro morra. O perdão é cortar a corrente que te prende à dor antiga. Solte o peso. Caminhe leve. O presente é tudo o que você tem. E ele é precioso demais para ser contaminado por fantasmas de ontem. Olhe para suas cicatrizes não com vergonha, mas com orgulho. Kintsugi é a arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com ouro. Suas rachaduras são onde a luz entra. Você é mais bonito por ter sido quebrado e se reconstruído. Você é o herói da sua própria odisseia. E todo herói precisa de provações. Se sua vida está difícil, parabéns. Isso significa que o roteiro é bom, que o desafio é digno de você. Ninguém assiste a um filme onde tudo dá certo o tempo todo. Aceite o drama, aceite a luta, mas não se torne o drama. Seja o observador calmo no centro do furacão. Essa postura magnética atrai oportunidades, atrai pessoas, atrai sorte. A calma é o novo superpoder. Agora, um exercício prático final. A revisão noturna. Antes de dormir, passe o filme do seu dia na mente. Onde eu acertei? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito melhor? Sem culpa, apenas análise. Isso fecha o ciclo de aprendizado. Você dorme mais sábio do que acordou. Se você fizer isso todos os dias, em um ano você terá evoluído 365 vezes. É o juro composto da sabedoria. Não subestime o poder de um dia bem vivido. Lembre-se, a perfeição é impossível. O sábio estoico é um ideal, uma estrela norte. Nós somos os navegantes. Nunca tocaremos a estrela, mas é ela que nos guia na escuridão. O objetivo não é ser perfeito, é ser progressivo. Se você cair, levante-se imediatamente. Não fique no chão lamentando a queda. O tempo de lamentação é tempo perdido de caminhada. Caiu, levanta. Errou, corrige. Ofendeu, pede desculpa. A vida é dinâmica. Siga o fluxo. Nós cobrimos um terreno vasto hoje, da mente blindada ao legado eterno. Você tem em mãos um mapa completo, mas o mapa não é o território. Você precisa caminhar. Você precisa sujar as botas na lama da realidade. Não guarde este conhecimento em uma gaveta mental. Use-o na próxima discussão. Use-o na próxima decepção. Teste o estoicismo. Coloque-o à prova. Ele resistiu a 2000 anos de história. Ele vai resistir à sua segunda-feira. Você faz parte agora de uma minoria silenciosa. A minoria que escolheu a responsabilidade em vez da vitimização. A minoria que escolheu o caráter em vez da imagem. Bem-vindo à resistência. Bem-vindo à vida real. Olhe para o futuro com esperança, não com medo. Você está armado com as ferramentas mais poderosas já criadas pela mente humana. O que pode te derrubar agora? Nada, a menos que você permita. A sua mente inabalável está aí, latente, esperando para ser ativada. Você ativou a faísca hoje. Agora, cabe a você alimentar o fogo. Não deixe a chama apagar com a rotina. Proteja esse fogo sagrado. Estamos chegando ao fim deste vídeo, mas ao início da sua nova vida. Quero te pedir algo importante. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se ele fez sentido, não deixe que isso morra aqui. Compartilhe esta mensagem. Não por nós, mas por alguém que você sabe que está sofrendo, perdido, precisando de direção.
Ser um farol é também iluminar o caminho dos outros. Compartilhar sabedoria é um ato de amor. Vá aos comentários agora e deixe seu marco final. Escreva: hoje começa a minha nova vida. Leia os comentários dos outros. Veja que você não está sozinho. Somos uma legião de buscadores, caminhando juntos na mesma estrada. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Não para aumentar um número, mas para garantir que você continue recebendo esse alimento para a alma. O mundo vai tentar te distrair amanhã. Nós estaremos aqui para te lembrar do essencial. Deixe seu like como um sinal de gratidão pela troca de energia que tivemos aqui. Você investiu seu tempo, nós investimos nosso conhecimento. O like sela esse pacto. É um pequeno gesto com grande significado. Não pare aqui. A jornada do conhecimento é infinita. O YouTube está sugerindo agora na sua tela outros vídeos que podem ser o próximo degrau da sua evolução. Não volte para o ruído do mundo ainda. Clique em um desses vídeos. Continue aprendendo. Continue crescendo. Mantenha o impulso. A inércia é poderosa. Não a deixe vencer. Dê o próximo clique. Dê o próximo passo. Lembre-se das palavras de Epicteto. Quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? O tempo acabou. A espera acabou. A exigência começa agora. Você é forte. Você é capaz. Você é o capitão da sua alma. O leme está nas suas mãos. O mar está aberto. Navegue com coragem. Obrigado por estar conosco até o fim. Isso prova sua distinção. Leve essa força para o mundo. Até a próxima, guerreiro. A vida te espera.